Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, nesse domingão, dia 8 de junho de 2025, que é o seguinte, hoje a gente tem um contraste aqui, cara, a gente vai falar aqui de um jogo, tem algumas tips prontas aqui para vocês, a gente vai falar de um jogo aqui, de uma final de Liga das Nações, Espanha e Portugal, um jogão aí, Cristiano Ronaldo de um lado, Lamine Yamal do outro e companhia, porque a Espanha tá com timaço. E vamos falar também de Série B, isso mesmo. Uma hora a gente vai estar falando do jogo do Remo aqui, por exemplo, com todo respeito a Remo, e no outro a gente vai estar falando do jogo aí Espanha e Portugal. Mas eu tô aqui falando aqui em tom de brincadeira, mas sempre deixei isso claro para vocês, falo sempre lá no meu grupo também. É o mesmo dinheiro que a gente ganha aqui na Várzea, por exemplo, que a gente ganha muito dinheiro na Várzea do Rio de Janeiro, é o mesmo dinheiro que a gente ganha numa Champions League, numa final de Liga das Nações. Então, falando aqui brincando, mas hoje a gente tem algumas tips prontas aí de Série B, final da Liga das Nações. Vamos falar desses jogos aí, mas antes, não esquece de deixar o like de vocês no vídeo e se inscreverem no canal também, você que está assistindo esse vídeo aí e não é inscrito no canal, se inscreve aí, que isso ajuda muito no meu trabalho. Então vamos lá, a gente sempre começa aqui por ordem de horário, mas hoje vamos fazer diferente, vamos deixar a final da Liga das Nações por último, vamos começar pela Série B, e 4 horas já tem um jogo aqui que eu fiquei curioso, não concordei muito com as odds, cara. A gente tem o Goiás, o líder Goiás contra o Volta Redonda. Tudo bem que Volta Redonda vem de uma boa sequência aí de jogos, e eu sempre falo isso aqui para vocês, a gente tem que respeitar sempre o momento das equipes. E Volta Redonda, sim, vem de 5 jogos sem perder. Só que joga fora de casa, cara. O Goiás está invicto jogando em casa e é o líder da Série B com 23 pontos. E está pagando aqui uma odd de 1,75 pela vitória do Goiás pré-live. Então, mesmo respeitando o momento aqui do Volta Redonda, 5 jogos sem perder, o líder jogando em casa, que está invicto jogando dentro de casa ainda, jogando contra o Volta Redonda, 15º colocado, aqui não tem para onde a gente correr, o líder jogando em casa, a gente tem que pegar essa vitória aí do Goiás a 1,75. 6 horas a gente tem aqui um duelo de rubro-negros que deveriam estar bem melhor na tabela, deveriam estar brigando pelo acesso aí, ainda acho que eles vão estar perto ali de brigar pelo acesso quando for afunilando mais o campeonato. Mas agora, a essa altura aqui do campeonato, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, duelo de Atléticos aí, os dois não estão bem. O Atlético Paranaense aqui é o 11º colocado só, com 14 pontos, e o Atlético Goianiense está pior ainda, 14º colocado, com apenas 11 pontos aí nessa Série B. E aqui é o seguinte, quero pegar o intervalo entre 1 a 3 gols do Furacão, do Atlético Paranaense. Por quê? Porque mesmo sem estar invicto dentro de casa, é sempre forte lá na Liga Arena e fez gol em todos os jogos. Então aqui a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 3 gols do Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense também está muito mal jogando fora de casa. Nos 5 jogos que fez, só não tomou gol em 1. Então vamos pegar esse intervalo aí entre 1 a 3 gols do Atlético Paranaense e vamos pegar também mais de 3 cartões no jogo. Por quê? Porque a média do árbitro que vai apitar esse jogo é alta e os dois times levam muitos cartões, principalmente o Atlético Paranaense. Então aqui a gente vai pegar o intervalo entre 1 a 3 gols do Atlético Paranaense e mais de 3 cartões na partida, dá uma odd de 1,66. Eu vejo muito valor nesse duelo de rubro-negros aí lá em Curitiba. E para fechar a Série B aí, 7 horas, a gente tem aqui um duelo entre Remo e Operário. Remo que tá bem aqui, agora chegou o Marcos Braz lá, diretor de futebol que era do Flamengo, foi para lá. Remo que tá fazendo uma boa campanha aqui, tá em 6º lugar, brigando ali até agora pelo G4. Contra o Operário, 10º lugar. Para mim, o Operário ia estar melhor nessa fase de classificação aí. Fez uma boa campanha na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Vasco. Fez um golzinho no final, acabou sendo eliminado nos pênaltis. Jogou até melhor no segundo tempo do que o Vasco. O Operário tem um time certinho, fez um bom campeonato paranaense também. Eu achava que tinha que estar melhor aí nessa Série B e pode estar ainda. E hoje pego o Remo fora de casa e para esse jogo aqui eu gosto de intervalo entre 1 a 3 gols. O Remo que está muito bem dentro de casa, com 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Todos esses jogos aí do Remo ficamos dentro desse intervalo entre 1 a 3 gols. A gente vai pegar aqui de novo nesse jogo. Vamos pegar mais de 3 cartões também, porque o Operário é um time que leva muitos cartões. A média do árbitro que vai apitar é alta e a gente vai pegar aqui mais de um cartão para cada lado. Então a nossa tip pronta aqui para a gente fechar a Série B vai ficar da seguinte forma: intervalo entre 1 a 3 gols no jogo, mais de 3 cartões no jogo, sendo um para cada lado, pelo menos um para cada lado, dá uma odd aí de 1,61 e para mim tem muito valor para a gente fechar a Série B aí. E agora sim vamos falar de final da Liga das Nações. 10 horas a gente vai ter a disputa de 3º lugar aí. Cara, desde quando eu comecei a apostar, observando as disputas de 3º lugar, eu sempre preferi ficar de fora, porque sempre para mim é um ou outro. Ou os dois times começam a atacar doidado, porque já, se perder também essa disputa de 3º lugar,
eles não estão nem aí, ou fica um jogo bem morno, com as duas equipes desanimadas, porque acabaram de perder a chance de ir para a final, uma chance de título. Então eu prefiro sempre ficar de fora, acompanhar o ao vivo ali, e aí sim, se o jogo estiver bom, as duas equipes querendo, a gente faz uma entrada. Mas pré-live, disputa de terceiro lugar, eu não costumo fazer e não vai ser dessa vez, só para mandar tip aqui para vocês. 10 horas, então, a gente tem aí França e Alemanha, a gente vai acabar pulando, eu vou acompanhar ao vivo. Se tiver oportunidade, eu vou compartilhar lá no meu grupo free, o link está na descrição aí, 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada, só clicar aí para vocês fazerem parte lá no Telegram. E agora sim, 4 horas, a gente tem final, a grande final aqui, Espanha e Portugal, e já vou adiantando que a gente vai pegar esse intervalo entre 1 a 4 gols. Não vejo esse jogo sendo a loucura que foi, por exemplo, aqui Espanha e França, 5 a 4 para a Espanha. Os jogos de Portugal ali contra a Alemanha foi 2 a 1. Acho que vai ser mais ou menos por esse caminho aí, de 1 a 4 gols. Não vejo saindo nenhuma goleada dos dois times, porque apesar de ver um leve favoritismo assim para a Espanha, eu não vejo a Espanha também goleando. Portugal é um time traiçoeiro, tem Cristiano Ronaldo, e por causa dele também a gente vai pegar chutes a gol, que eu vou falar para vocês aí agora. Nossa tip pronta vai ficar entre 1 a 4 gols. Repito, não vejo saindo uma loucura de gols aqui. Cara, a gente perdeu uma odd 8,50 na final da Champions League, porque saiu o 5º gol do PSG, cara. Não existe uma final da Champions League ser 5 a 0 e aquele golzinho ali aos 44 do segundo tempo tirou uma odd 8,50 da gente, que a gente estava no intervalo de 1 a 4, mas hoje estou confiante nesse intervalinho aí. Vamos pegar também mais de um chute a gol de Portugal, principalmente porque a gente tem o robozão Cristiano Ronaldo, que chuta tudo. Então vamos pegar mais de um gol aí de Portugal e mais de 3 chutes a gol no segundo tempo. Pode ser de Portugal, pode ser da Espanha. Acredito que vai ficar um jogo bem aberto no segundo tempo, principalmente se a gente tiver algum time na frente do placar. Então, recapitulando, a nossa final da Liga das Nações vai ficar da seguinte forma: intervalo entre 1 a 4 gols, mais de um chute a gol de Portugal e mais de 3 chutes a gol no segundo tempo. Pode ser de qualquer seleção. Dá uma odd de 1,61. Para mim, tá um feijãozinho com arroz aí para a gente pegar nessa final de Liga das Nações, muito valor. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. 4 tips prontas aí para vocês. Vamos deixar o bilhetinho aí na tela agora e possa ser mais um vídeo aí bem sucedido em relação a resultados para a gente, como tem sido os últimos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com os amigos de vocês aí para a gente alcançar mais pessoas. O bilhete está na tela para vocês. Deixem um like, não se esqueça de se inscrever no canal e até amanhã para a gente começar bem a semana também, igual está sendo esse fim de semana. Valeu? Tamo junto, fiquem com Deus e fui!